Apesar do planeta ter alcançado a marca de 8 bilhões de pessoas no último censo, em 2022, o crescimento populacional global está desacelerando. As Nações Unidas projetam que a população mundial chegará a quase 11 bilhões até 2100, mas com variações significativas entre diferentes países. A queda nas taxas de fertilidade, somada a um aumento na expectativa de vida, representa grandes desafios para a economia global. Este é o tema do Strike de hoje, que recebe a economista Juliana Yas, professora de macroeconomia e coordenadora do curso de economia do INSPER. Juliana, muito obrigada pela sua presença. Prazer recebê-la aqui na nossa programação. Prazer é meu, Paula. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Juliana. Para a gente entender, de fato, como que essa transformação demográfica, com essa diminuição também da taxa de fertilidade, pode afetar o crescimento econômico global ao longo prazo ali, principalmente olhando para não só as economias avançadas, mas também as economias em desenvolvimento? Paula, quando a gente coloca nessa equação, a queda da fertilidade com o envelhecimento da população, o cenário que se desenha é muito desafiador, né? Porque a gente sabe que o crescimento populacional, durante muitos séculos, foi o que impulsionou o crescimento da produção no geral. Você tem mais pessoas trabalhando, mão de obra é um fator essencial dentro de qualquer economia, né? Ainda que a gente tenha muita tecnologia, muito capital, a mão de obra ela é fundamental. Então, quanto mais mão de obra você tem, desconsiderando inicialmente as questões de qual é a qualidade dessa mão de obra e até a qualidade de vida das pessoas, dessa população, mas querendo ou não, ter bastante mão de obra disponível acaba se desdobrando em uma possibilidade maior de produção. Nos momentos em que a economia tinha um modo de produção que dependia mais da mão de obra, esse aumento populacional sempre foi muito bem-vindo, né? Tanto que se a gente olhar famílias antigas, né, de outras gerações, era muito comum que os filhos eles fossem entendidos como força de trabalho a ser colocada dentro da economia para gerar renda. Então, dentro desse quesito, o aumento da mão de obra, o crescimento da população é fundamental para gerar mais pessoas aptas a trabalhar. Agora, quando a gente olha o outro lado da história, que é a população está ficando velha, a gente está perdendo um tanto de mão de obra desse mercado, não só perdendo, mas também a gente tem um passivo maior a arcar. São pessoas que, graças a Deus, vão viver mais, mas vão precisar de mais assistência, de mais apoio. Os nossos sistemas previdenciários, no geral, não são desenhados, e não foram, no Brasil especialmente, não foi desenhado para pensar numa população que vive muito mais tempo. Então, isso desbalanceia a nossa conta. A gente vai ter menos pessoas cada vez mais entrando dentro desses mercados de trabalho, Brasil e mundo afora. Uma população que envelhece, então você continua tendo necessidades, as pessoas continuam precisando de bens, de serviços, e dentro desses bens, inúmeras formas de enxergá-los, mas ao mesmo tempo você talvez não tenha uma reposição adequada dessa mão de obra. Isso pode criar um freio de mão puxado em muitas economias, se elas não souberem se adequar, e em alguns casos mais extremos até um sistema em que as economias decrescem, elas encolhem. Vou até aprofundar mais em vários pontos, né, que você trouxe aqui para a gente, daqui a pouco falar mais até da Previdência, mas ainda entendendo um pouco sobre quais os desafios, né, o que precisa de fato os países fazer para conseguir enfrentar esses desafios todos. Primeira coisa é reconhecer que o problema existe, Paula, porque a gente vê muitas economias que acabam negando o fato de que o envelhecimento da população, junto com essa queda da taxa de fertilidade, naturalmente do número de pessoas que entram dentro da economia, tem países que negam esse fato e tentam procurar saídas que sejam de curto prazo. Mas esse é um fato estrutural. Não é uma condição que acontece só agora, é uma condição que deve persistir e deve inclusive trazer efeitos significativos daqui para frente. Então, o primeiro ponto é encarar a história e entender que nós estamos falando de um problema estrutural. A partir desse momento é entender o que a gente faz
com essa população que não cresce mais na mesma taxa que antes. Porque isso coloca um grande ponto de interrogação dentro dessa história. Quem é que vai trabalhar daqui a pouco e vai ter que trabalhar com produtividade para conseguir suprir uma sociedade que vai ter uma quantidade de pessoas no agregado maior, né? A gente está falando que entram menos pessoas aqui, mas as que teoricamente saíam antes dessa economia permanecem hoje por mais tempo, vivem mais. Então a gente vai ter necessidades crescentes, uma população que produz muito menor, então a gente tem que entender como é que faz para essa população ser produtiva. E aí vem o grande desafio da maior parte das economias, que é como eu consigo criar produtividade. Como é que eu torno a minha mão de obra mais produtiva? Não só a mão de obra, mas a economia como um todo. Então isso exige um planejamento de longo prazo, é uma agenda. Muito mais do que a gente olhar o que faz no curto prazo, entendendo que você vai ter sim problemas em crescimento, é o tamanho do PIB, né? O PIB talvez não cresça como crescia antes, a gente tem problemas adicionais. A gente está falando de uma economia que em algum momento vai ter que encarar o fato de que pensar na produtividade não vai poder ser deixado para depois. E, aliás, hoje isso já é uma verdade. A produtividade é uma urgência dentro das economias, no geral, do Brasil, então nem se fale. Juliana, as políticas migratórias, elas poderiam, de repente, mitigar estes efeitos? Qual a importância, né, de que forma lidar realmente com esse desafio de produtividade menor em determinados países? A política migratória seria importante para isso? A política migratória é uma possibilidade, mas a gente percebe por todas essas pesquisas que a gente tem conhecimento de que a queda da natalidade é um fato, e da taxa de fertilidade em si, é um fato não só de economias como o Brasil. Na verdade, o mundo inteiro sofre esse efeito. A gente já tem economias que repõem muito pouco a mão de obra, então a gente vê que, na verdade, você tem entradas de novos trabalhadores numa fração muito menor. Outras economias ainda têm uma reposição adequada, mas essa reposição está em queda. Então, em algumas economias a gente viu um crescimento muito grande da mão de obra, a taxa de fertilidade muito alta há 10, 20, 30 anos, e hoje essa taxa um tanto menor, o que vai indicando uma tendência de redução cada vez maior. A gente pode fazer políticas migratórias? Pode. Isso resolve o problema no curto prazo. Eu tiro uma mão de obra daqui, de um lugar que tem mais mão de obra, em que as pessoas não têm, inclusive, essa sua habilidade ou essa sua mão de obra realmente valorizada, e aloco para países ou locais onde essa mão de obra pode ser valorizada. Mas ainda assim isso resolve um problema de curto prazo. Em algum momento, certamente, essa mão de obra não sobra mais. E a hora que ela não sobrar mais, a gente se debruça sobre o mesmo problema. Como é que eu faço para ter mão de obra adequada e produção adequada para fazer com que a economia como um todo progrida? Então, essas políticas elas podem ser úteis para momentos pontuais. E, naturalmente, é um jogo. Você, na verdade, está captando mão de obra de outros lugares, realocando dentro da sua economia. Mas o problema continua existindo. Não agora, né? Mas pode ser que daqui 10, 20, 50 anos... esses lugares onde essa mão de obra sobra não seja mais, não encarem mais esse tipo de realidade. Olhando, né, muito para a causa, né, dessa situação, eu queria entender se a gente, porque não foi também da noite para o dia, a gente vai vendo uma mudança, até estávamos conversando aqui antes, minha avó teve 14 filhos, os filhos tiveram bem menos e os netos bem menos, e tem sido uma tendência isso, né, a gente vê, claro, ora alguns países, tem algumas culturas, mas em geral é um comportamento. Como solucionar de fato, né, uma questão que as mulheres estão cada vez mais olhando, né, ali para o mercado de trabalho, deixando para ter filhos mais tarde, e aí o teu tempo também fértil fica menor. Enfim, é uma situação que existe de fato uma solução mais a médio e longo prazo para isso? Não sei se a gente tem uma solução para esse caso em si, para esse fato. Porque isso vem muito de encontro, Paula, com a evolução das sociedades, né? A gente está falando de épocas em que, se a gente comparar épocas em que a mulher não era emancipada, então a mulher não ia para o mercado de trabalho, ela tinha um papel ali dentro do lar, o papel dela na sociedade era muito diferente do papel que a gente tem
hoje, que a mulher tem hoje na sociedade, né? A gente vai, trabalha, você estuda, você tem acesso aos mesmos níveis de qualificação dos homens, então isso fez com que a mulher, que antes era um ponto central dentro do crescimento das famílias e da fertilidade em si, ela hoje tenha que dividir esse tempo ou esse papel em outros tantos, em outras tantas vertentes. A gente teria uma possível solução se isso fosse revertido, né? Então, o jeito mais simples de se pensar, como é que você faz para que a fertilidade volte a ser um ponto a ser pensado pelas pessoas e elas tivessem mais filhos, seria se a mulher voltasse a ter o papel que tinha antes, o que não vai acontecer, né? A gente cruzou fronteiras que não permitem a volta. Então, acho que a gente tem que encarar o fato de que as famílias serão cada vez menores, né? Não acho que a gente também vai chegar ao ponto, como muitas pessoas às vezes argumentam, de a gente ter sociedades que vão ficar tão pequenas a ponto de sumirem. Não é o caso. Mas eu acho que a gente tem que encarar o fato de que as famílias vão ser menores. A solução me parece não olhar para a fertilidade em si e tentar gerar impactos para que essas pessoas se tornem mais férteis. Eu acho que o impacto ou o incentivo que a gente tem que dar é para que essas pessoas entendam que elas podem ir além do que elas foram. Então, é aproveitar mais essa mão de obra que a gente tem na economia e que vai continuar tendo para que a gente consiga produzir mais. Então, a gente talvez tenha que tratar não a causa, que é a queda da taxa da fertilidade, porque isso é uma questão muito pessoal, inclusive, dificilmente você vai conseguir convencer com um argumento econômico uma pessoa que não tem filhos a tê-los. Mas você consegue tratar e tentar gerar incentivos olhando o resultado ou a consequência disso. Então, para mim, produtividade é um ponto central, né, para conseguir gerar ou pelo menos reduzir os impactos. Inclusive, a minha pergunta até anterior eu falo, né, a gente tem visto isso em todas as economias, até mesmo China e Índia, que tem números enormes, né, ali de população. O futuro destes países, olhando para essa questão mais da produtividade, também deve sentir ali, não sei se seria a palavra ameaçado, mas estaria também tendo estes mesmos desafios, mesmo com essa enorme população que eles têm. Sem dúvida, eles vão ser impactados. A questão é o momento em que eles vão sentir esse impacto. Né? Países que hoje já têm taxas muito pequenas, de crescimento muito pequeno, a população cresce em taxas muito pequenas, já sentem isso, né? Já percebem que a população que se torna economicamente ativa no momento que pode ir para o mercado de trabalho é insuficiente ou muito menor do que aquela que se tinha antes. Países como a China e a Índia vão sentir isso, mas vão sentir isso a partir do momento em que essa taxa de reposição da mão de obra começar a ficar cada vez menor. Então, demora, né? Eles vão sentir esse efeito, mas esse efeito ainda provavelmente demora. Mas eles já estão percebendo uma queda dessa taxa de natalidade. Olhando, né, ali, de fato, a gente para esse desafio como um todo, mas olhando aqui para nós no Brasil, nós estamos preparados para essa transição demográfica, por passar por isso antes de enriquecer? Não, a gente infelizmente não tem se preparado para isso, né? Porque o jeito com que a gente conseguiria se preparar para esse processo é se a gente conseguisse entender que estamos com uma população economicamente ativa que tende a diminuir e que então aquilo que a gente tiver controle, aquilo que estiver nas nossas mãos, vai ter que produzir muito mais. Então, se a gente tivesse um olhar mais proativo para que essa população que hoje entra na economia, né, que nasce, as pessoas que nascem e que daqui a pouco vão entrar na economia, se a gente tivesse um olhar de que elas precisarão ser mais produtivas para garantir a produção, a gente estaria talvez caminhando para um cenário em que estivéssemos preparados para o ponto em que a gente vai repor menos mão de obra do que deveria. A gente hoje não faz isso, né? E a gente não faz porque a gente percebe que todos os esforços no geral, e aqui a gente pensando
de uma forma mais como Estado, né? Não como governo, mas como Estado, as políticas de Estado para a educação, elas não miram nesse acréscimo de produtividade ou no fomento à produtividade desde então, desde a base, desde o momento em que essa criança começa a ser formada, né? Desde o momento que essa mão de obra entra dentro dessa esteira de aumento de produtividade. Então a gente não tem políticas que olhem, por exemplo, de uma forma um tanto mais sólida a qualificação de base. Então, isso mostra que a gente não tem políticas de Estado que mirem a produtividade. Quando a gente olha para o outro lado outras possibilidades, né? Pensando, por exemplo, no capital, na tecnologia, a gente sente exatamente as mesmas deficiências. A gente tem políticas que incentivem? Tem. São pontuais, assim como acontece com a educação. Mas nada que seja uma agenda, um plano de longo prazo. Nada que consiga gerar uma continuidade desse processo de ganho de produtividade ao longo do tempo. A gente tem iniciativas muito pontuais. E, naturalmente, quando você tem qualquer tipo de incerteza, qualquer tipo de choque dentro da economia, essas políticas acabam sendo repensadas. Não porque elas não são importantes, pelo contrário, mas é porque quando você tem que resolver algum problema de curto prazo, tirar o recurso dessas políticas parece não gerar tanto efeito negativo. Não gera no curto prazo, mas ao longo do tempo isso gera uma catástrofe. Então a gente não tem se preparado para isso. E de fato a gente perdeu este bônus demográfico? A gente perdeu. Perdeu. Né? O bônus demográfico... Como a gente teria aproveitado esse bônus demográfico? Se a gente tivesse feito com que, naquele momento em que a população crescia, e aí volta o que a gente começou, qual foi o começo da nossa conversa. Ter mais pessoas na população não consegue garantir um crescimento econômico de longo prazo, mas no curto prazo gera produção. Então, ter mais pessoas dentro da economia vai fazer naturalmente com que eu tenha mais mão de obra e, naquele momento, uma produção maior. Se uma parte dessa produção tivesse sido alocada para pensar na continuidade do processo de crescimento via ganhos de produtividade, seja no trabalho, seja no capital ou na tecnologia, a gente teria aproveitado melhor esse bônus. O que a gente fez foi, na verdade, trazer essa população para dentro da força de trabalho, uma população que entrou naturalmente pouco preparada, que não foi qualificada ao longo do tempo e que, no final das contas, produziu certamente muito menos do que o que poderia ter produzido. Né? Então, a gente traz essa mão de obra pouco qualificada, produz, aumenta o produto um pouco, aumenta, mas se ela tivesse sido qualificada, ela teria produzido muito mais. E se o retorno, né, o resultado que ela trouxe para a economia, esse ganho em termos de produção, tivesse sido revertido em políticas de qualificação e produtividade, certamente hoje a gente estaria entendendo que, olha, foi um bônus demográfico que nos trouxe, que foi bem alocado, né, trouxe resultados positivos. Infelizmente, o resultado ficou muito concentrado no momento em que essa população entrou no mercado. Não deixou marcas, acabou não deixando um legado para a continuidade. Olhando então para o crescimento, né, especificamente diante de todos esses desafios, tentando trazer ali perspectivas para o nosso crescimento, o Brasil vai sempre, a gente já tem há muitos anos, né, ficando ali um pouco de lado em relação ao crescimento do PIB. Essa deve ser a tendência, a gente nunca vai de repente conseguir ter crescimentos muito robustos por conta destes pontos que você traz ali para a gente em relação a essa baixa produtividade, se nada for feito, claro. Isso mesmo. Muito provavelmente a gente vai continuar tendo esse crescimento contido, né? Que no Brasil tem uma expressão muito particular que explica esse tipo de crescimento, né? Que o pessoal chama de crescimento voo de galinha, né? Que é aquele crescimento que as políticas públicas conseguem impulsionar um crescimento maior no curto prazo, o que realmente é possível, é super factível. O governo gasta mais, o governo reduz tributação, a política monetária é ajustada para estimular crédito, demanda. Isso faz a economia crescer, toma um fôlego, mas não é um crescimento que se sustenta. Então isso é que faz cria, né, gera essa sensação de que nós andamos muito de lado dentro do processo de crescimento econômico, porque a gente não cria capacidade de produção. Né? A gente fica sempre impulsionando a economia em fôlegos muito curtos,
né? Períodos muito curtos, que geram esse crescimento econômico, mas ao mesmo tempo a economia não mantém, né? Ela não tem tônus para aguentar o processo de crescimento ao longo de mais tempo. Como é que ela teria esse tônus, esse vigor para conseguir crescer mais ao longo do tempo? Se a gente conseguisse tornar não só a mão de obra mais produtiva, óbvio que aqui a gente foca mais na mão de obra por conta do nosso tema de pauta, mas a gente também poderia ter uma economia mais produtiva se a gente conseguisse olhar com mais cuidado para o processo de acumulação de capital. Então, se a gente conseguisse fazer com que a economia fosse mais mecanizada em alguns aspectos, né? Em outros aspectos tivesse uma qualidade de capital melhor, então capital tecnológico. Se a gente, né, naturalmente qualificasse a população, o que gera o que a gente chama de do capital ali, o capital produtivo em si, mas aí olhando mais para a parte do mercado de trabalho. Então a gente poderia ter ganhos agregados e aí manter, né, essa capacidade de crescimento se a gente estivesse olhando para diversos lados desse problema. Só o empurrão de curto prazo vai continuar gerando essa percepção. Os avanços da inteligência artificial, eles podem contrabalancear, de fato, esses impactos negativos, vamos dizer assim, deste declínio da força de trabalho, dessa baixa produtividade? Eles podem ajudar, sim. Acho que a inteligência artificial, quando bem utilizada e bem agregada ao processo produtivo, ela tem mostrado ser uma ferramenta interessantíssima. A gente só não pode esquecer que para utilizar essa inteligência artificial, você também tem que ter o capital humano, né, a força de trabalho qualificada e pronta para tal. Né? Então, saber promptar, né? Isso. Não adianta você ter a inteligência artificial, ela não gera por si só o produto. Né? Ela é uma facilitadora de processos. Então, se você não tem uma força de trabalho que consiga entender qual é o comando que ela tem que dar, né? Como ela utiliza, como ela agrega essa ajuda à produção, a produção no final das contas talvez não seja otimizada. Né? Você consegue pequenos ganhos, mas se você não souber operar essa inteligência artificial, ela vai ser mais um penduricalho entre tantos outros que não conseguem fazer a virada de chave dentro da economia. Mas aí a gente cai naquele ponto que nós estávamos falando agora há pouco em relação à capacitação, à educação, né? O quanto a educação ela é essencial até mesmo para as pessoas elas entenderem o quão é necessário também se capacitar. Até porque tem muita discussão, né? Quais são as profissões que vão morrer com o uso da inteligência artificial. Isso. Então, essas pessoas elas precisam se readequar no mercado ou capacitando para esta função, ou hora outra, igual a gente viveu, acho que talvez na Revolução Industrial, que houve uma grande adequação ali, né? Do processo produtivo como um todo, né? A inteligência artificial, para muitos estudiosos, esse momento de maior tecnologia, ele coloca uma nova revolução industrial. Então, muita gente entende que é uma nova onda de revolução industrial, porque o processo produtivo como um todo está sendo repensado. E é preciso que isso aconteça, porque a gente está no momento não só de a necessidade de colocar essa mão de obra para entender dessa tecnologia, mas como você mencionou, muitas profissões talvez acabem perdendo o espaço dentro do mercado de trabalho por conta dessa substituição ou dessa inserção da tecnologia dentro do processo. Se a gente souber utilizar isso de uma forma bem eficiente, o que vai acontecer é que a gente consegue tirar essas pessoas que vão ser naturalmente desligadas ou que vão ficar sem as suas alocações primitivas, elas podem ser reinseridas no processo produtivo em áreas que carecem dessa mão de obra. Mas percebe, para isso a gente tem um passo anterior, que é conseguir fazer com que essas pessoas entendam, ou essa sociedade como um todo, entenda como utilizar essa inteligência artificial. Então acaba sendo uma possibilidade super interessante, mas que impõe para a gente também um outro desafio. Porque nós não temos a gente não tem um histórico de utilização de tecnologia tão eficiente quanto deveríamos.
né? A pandemia mostrou isso para a gente com muita clareza. O tamanho da dificuldade que muitos processos produtivos tiveram de se adequar ao momento em que parte da força de trabalho está remota, que as pessoas precisam pensar outras formas de produção, de logística, de distribuição, enfim. Então, a gente não tem um histórico, né, de utilização eficiente da tecnologia. Evoluímos muito, acho que isso ninguém tem dúvida. A evolução ela é evidente, mas a gente ainda está um tanto para trás desse processo. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não perder mais esse bonde. Né? A gente já perdeu o bônus demográfico, a gente já demorou muito para investir em educação, para pensar em temas como esses. A tecnologia que vem agora, junto com a introdução da inteligência artificial, ela pode ser um novo caminho ou um novo bonde para que a gente consiga adequar melhor a economia a esses novos processos. Mas a gente precisa correr, porque hoje a nossa população não está pronta nem para encarar uma queda de produção, muito menos para encarar uma tecnologia que vem para ajudar, mas que em algum momento pode ser entendida do outro lado, né? Como a tecnologia que demite, a tecnologia que desaloca a mão de obra e que gera desigualdade. Mas a gente também está vivendo talvez uma nova transição dos entrantes no mercado de trabalho, que é uma geração mais nova, que também tem um comportamento diferente. Sim. Como que você enxerga, né? Muitas vezes as pessoas falam da geração Z, como é chamada, que tem uma visão diferente de outras gerações, como a minha, por exemplo, em relação ao que vai construir de uma carreira de trabalho. Quanto que você enxerga esses desafios somados com essa mudança comportamental ou cultural dessa nova geração? A gente tem desafios adicionais, né? Se o nosso problema fosse só qualificar a mão de obra, ou se fosse só entender como a inteligência artificial entra dentro da economia, a gente talvez conseguiria soluções mais simples. Porque, adicionalmente, a gente enxerga mesmo essa mudança do perfil do entrante no mercado de trabalho. Né? A mudança geracional ela tem sido muito intensa ao longo aí, das últimas décadas. Então, hoje, um jovem que entra dentro do mercado de trabalho, ele tem uma visão muito diferente do que ele deseja desse mercado de trabalho e qual é, inclusive, a progressão dele dentro desse mercado de trabalho do que tínhamos nós quando entramos no mercado de trabalho. Hoje eles têm características ou peculiaridades que fazem com que, por exemplo, eles não aceitem determinados postos, eles não aceitem jornadas muitas vezes exaustivas, eles querem ter qualidade de vida, é óbvio, todos querem ter bons postos de trabalho, mas ao mesmo tempo eles querem ter qualidade de vida. Então, aparentemente, a ponderação entre o salário ou o retorno que eles têm dentro desse mercado e a qualidade de vida, hoje parece estar mais equilibrada do que em gerações anteriores que enxergavam que, olha, eu entro no mercado de trabalho novo, eu faço um patrimônio e a partir do momento que eu tenho a estabilidade, eu penso em outras questões como a qualidade de vida e etc. Hoje parece que eles enxergam essa criação do patrimônio não mais como a total prioridade, mas como algo um pouco mais coadjuvante. E isso, óbvio, cria mais um empecilho. Porque se esse jovem tem uma disposição menor a se doar para o mercado de trabalho, ele vai produzir menos. E se ele vai produzir menos, a nossa equação vai ficando cada vez mais complexa. Menos gente vai entrar no mercado de trabalho por uma necessidade que é crescente, porque as pessoas vivem mais e elas entram dispostas a trabalhar menos. Aqui o argumento da necessidade de tornar esse jovem mais produtivo é ainda mais reforçado. Porque se de fato isso acontecer, a gente hoje vê isso para essa geração. Nada impede que daqui 10, 20 anos a história seja outra, que as próximas gerações tenham perfis diferentes. Mas se esse perfil se sustentar, se ele for persistente ao longo do tempo, fica mais evidente ainda a necessidade de tornar esse jovem, essa pessoa que vai entrar no mercado mais produtiva. Porque ela vai ter que compensar a perda da mão de obra, a necessidade crescente e ainda o fato de que a mão de obra que entra no mercado entra com disposição menor.
Juliana, tem outras questões para a gente conversar. Eu vou para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o nosso Strike, continue com a gente. Voltamos já já com muito mais. O Strike está de volta, estamos conversando com a Juliana Inhas, que é professora de macroeconomia e coordenadora do curso de economia do INSPER. Estamos falando mais sobre os desafios da economia diante dessa transformação, dessa transição demográfica. Juliana, entender um pouco mais agora em relação à questão do mercado de trabalho, né? A gente está falando aí de uma diminuição dessa mão de obra, além de uma qualificação, de uma produtividade menor, mas a gente tem no outro lado uma população envelhecendo e vivendo mais tempo. Você citou agora há pouco em relação à Previdência. A gente tem um sistema que as pessoas que estão no mercado de trabalho arcam com este custo, né, da aposentadoria de quem, né, já se aposentou. Essa conta não vai fechar. Não, na verdade essa conta já não fechou, né? A gente tem que lembrar que foi feita uma reforma da Previdência recentemente, porque a conta já não fechava e o problema vai continuar existindo. Porque tem um pouco, Paula, do sistema que nós usamos para a Previdência, né? A gente não tem um sistema em que as pessoas colaboram e a gente guarda o dinheiro delas para que elas se aposentem. A gente tem um sistema que, na verdade, as pessoas colaboram para ajudar a aposentadoria de quem já está aposentado. Então, essa forma de pensar o sistema previdenciário, ela delimita muito o sucesso desse sistema ao longo do tempo. Num período, né, num cenário onde a gente tinha uma população crescendo, não só o Brasil, mas o mundo afora, era muito confortável você deixar o sistema previdenciário como estava, porque se a gente for pensar que é o número de pessoas que entram no mercado que sustenta essa quantidade de pessoas que se aposentaram, se esse número aumenta, você tem uma capacidade maior de manutenção de quem está aposentado. Então, em períodos em que você tem esse bônus demográfico, esse crescimento acelerado, a gente não tem tanto problema para financiar essas pessoas que se aposentam e os seus pensionistas, etc. Só que quando a gente tem uma redução dessa população que entra dentro do mercado, o problema começa a se instalar, porque de cara você vai ter uma entrada de recursos menor ao longo do tempo do que aquela necessária para manter as pessoas que precisam desse recurso. Quando a gente coloca o fato de que a população envelheceu, foi envelhecendo ao longo do tempo e que hoje vive mais, esse quadro se agrava, porque a conta que a gente faz para saber o quanto a gente contribui é simples. A gente olha quanto tempo eu vou trabalhar, quanto tempo eu vou viver depois que eu parar de trabalhar, qual é a renda que eu preciso nesse período, e aí eu divido isso em parcelas ao longo da vida produtiva. Então a conta é muito objetiva, só que ela leva em consideração algumas coisas que não são conhecidas a priori, inclusive o tempo que você permanece aposentado. Então, quando a gente começa a ver a população, graças aos avanços da medicina, da ciência, enfim, vivendo mais, o tempo em que essa população permanece como aposentado ou pensionista aumenta. Então, aqui já começa o primeiro furo do sistema, porque a gente não tinha calculado essa possibilidade. Então, já ficava difícil, com a população envelhecendo, já foi ficando difícil manter esse cenário de equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre o que entra de recurso e o que sai de recurso para financiar essa população. Com a redução dessa base, a conta realmente não fecha. Então, qual é o risco que a gente corre? A gente continua com medo de que ao longo do tempo, essa população que hoje contribui para se aposentar lá na frente, ela não consiga chegar ao momento de receber de fato essa aposentadoria. Não significa que elas não vão viver tanto, elas vão continuar vivendo bastante, mas elas não vão conseguir se aposentar. Porque a hora que elas teoricamente deveriam se aposentar, não vai ter receita para bancar essa aposentadoria. Então elas vão ter que trabalhar mais ainda para conseguir o sustento e talvez se aposentar muito tempo depois. A primeira reforma da Previdência, essa recente que aconteceu, ela já estica o tempo que as pessoas trabalham, né? Então ela já faz com que as pessoas tenham que trabalhar mais, caso contrário não vai dar conta de o sistema
ele acaba indo para falência muito rápido, né? Ele colapsa muito rápido. Mas esse aumento do tempo de contribuição não consegue garantir a sustentabilidade como um todo, porque ela depende de quanto a gente repõe de recursos ao longo do tempo. Então a gente vai ter que pensar, não vai demorar, a gente está falando aí de talvez 10 anos, talvez menos, que a gente vai ter que voltar a discutir o sistema previdenciário, talvez agora de uma forma diferente dessa que a gente tem, né? Numa forma em que a gente não fica repartindo aquilo que está sendo colocado de recurso hoje, mas que a gente pense em capitalizar esse recurso ao longo do tempo, para que quando eu me aposentar, eu receba aquilo que eu guardei e não aquilo que os outros que estão guardando agora estão sendo direcionado para aquilo que eu vou receber. Juliana, mas essa é uma questão que traz muita resistência, até mesmo por parte da população. Sem dúvida. Essas reformas, até no caso essa específica, foi feita para, acho que, estancar ali o problema num curto prazo. Como você falou, a gente olhando para frente, não tem como não pensar em fazer uma nova reforma, mas a questão vai trazer baixa popularidade para quem estiver governando. E aí, né, existe de fato uma força, uma vontade política, vai existir, até porque olhando para outros países, a gente lembra que a França fez recentemente, tivemos vários protestos, a popularidade do presidente acabou ficando também menor, e é uma situação que não tem muito o que fazer, não tem o que mudar se não parar e olhar e falar, precisamos agir e de uma forma talvez mais firme, né? Isso. Não dá para tirar coelho da cartola, Paula. Não dá. Você bem mencionou que reformas assim são extremamente impopulares. Quando a gente fez a reforma aqui, a gente tem que lembrar qual foi o tamanho do ruído que isso gerou, né? As pessoas, inclusive, contra a reforma, né? E o presidente que encabeçou essa reforma ficou realmente bem, naquela hora, com a imagem bem abalada. Porque, naturalmente, as pessoas enxergam individualmente o que vai acontecer, né? Então, se hoje acontece uma reforma adicional que me faça trabalhar 5 anos a mais do que hoje eu estou projetando, eu enxergo que eu estou sendo prejudicada, né? É difícil que as pessoas tenham essa sensibilidade de que a Previdência, ela, na verdade, deveria ser um jogo de soma zero, como a gente gosta de dizer, né? Eu, teoricamente, deveria receber aquilo que eu contribuí. Então, se eu contribuir com esse tanto, eu tenho que receber o mesmo tanto. Só que outras variáveis entram dentro dessa história. Então, sempre que a pessoa se sente naturalmente prejudicada, ainda que aquela proposta seja boa para o todo e ao longo do tempo, que esse é o ponto principal, o fato principal, a gente quer que seja bom ao longo do tempo, a gente não quer que seja bom só naquele momento do tempo, mas ainda que seja bom ao longo do tempo, que a pessoa consegue enxergar é aquilo que está de imediato, é aquilo que está na frente dela, que é o que vai acontecer no curto prazo. Então isso gera um desconforto tremendo. E a vontade política, nesse caso, ela é inversamente proporcional ao tamanho do desconforto que isso causa. Então, é muito desconfortável? Vai prejudicar a minha imagem, a imagem do meu partido, a imagem de um projeto de governo que se tem? A gente sempre deixa para depois. É isso que faz, na verdade, com que a gente tenha problemas, na verdade, que são de difícil solução se a gente não começar a tentar resolvê-los. A questão da produtividade é exatamente a mesma coisa. Produtividade é caro. Porque você já imaginou qual o tamanho do sacrifício que um governo tem que fazer para aplicar numa educação de base? Para começar a colocar a molecadinha que entrou agora no Fundamental 1, no Fundamental 2, para ter uma experiência de aprendizado melhor? Isso é muito caro. Frente ao benefício que isso traz, se a gente hoje tiver, por exemplo, uma política que olhe de uma maneira bem centralizada para a educação de base, a gente só vai ter resultados no mercado de trabalho daqui a 15, 20 anos. Daqui a 15, 20 anos, já passaram vários outros governos, vários presidentes, vários partidos. Então, você não colhe fruto daquela medida no curto prazo. Então, isso acaba gerando, assim como outros tantos casos, como o caso da própria reforma da Previdência, um empecilho muito grande. Mas tem um momento que a gente não consegue mais seguir se não encarar esse desafio. No caso da reforma da Previdência, foi o que aconteceu. O grande problema é que a gente
gente ali investiu um capital político alto, inclusive para que essa reforma saísse, só que ela saiu muito recortada. Então, a gente tem ali, a gente viu essa reforma perdendo tônus ao longo do tempo. Ela desidratou muito, né? Ela chegou realmente de uma forma muito diferente da que seria necessário para que a gente aguentasse mais um tempo. Mas assim como todas as outras, né? Sim, vão sofrendo essas desidratações por pressões políticas. É isso. Dentro do Congresso, a gente vai vendo a força de cada ala, olhando para a reforma tributária, que não tem nada a ver aqui com o nosso tema, mas olhando o desenho. Sofre o mesmo efeito. Sofre o mesmo efeito. Né? Então, a gente tem muitas dificuldades realmente nesse aspecto. A gente precisa ter uma vontade política, sim. Talvez o que a gente precisasse ter é uma nova visão de Estado, né? Não de governo. Acho que esse é o nosso grande problema, né? Não só para essa questão da produtividade, da reforma da Previdência e outras tantas, a gente não tem políticas de Estado que olhem um crescimento econômico mais persistente, um planejamento de crescimento econômico ao longo do tempo. A gente tem muitas políticas de governo, né? Então, é um governo que vai lá e faz alguma coisa, terminou os seus 4 anos de mandato, se ele não conseguir a reeleição, a gente vê um outro plano de governo, mas que não se encaixam numa visão de Estado mais contínua. E aí o Estado fica vulnerável às ideologias políticas, porque cada hora de um governo tem uma ideologia diferente, uma visão diferente, mas o teu crescimento estruturante acaba sendo comprometido. Compromete porque justamente como você tem visões muito antagônicas às vezes nas mudanças de mandato, você não consegue ter o mesmo, a gente não consegue acertar o discurso e a prática para que ao longo do tempo a gente tenha um caminho suave. A gente já viu muitas coisas, né? Brasil é um exemplo de algumas políticas que foram feitas de maneira muito antagônica. Então, você tem uma medida hoje que leva a sua economia para um lado, amanhã vira o governo, você tem uma política completamente contrária, que às vezes até inclusive desfaz o que o primeiro fez para começar tudo de novo. Isso gera uma perda de recursos imensa, uma perda de eficiência, e isso vai criando cada vez mais esses cenários de que o crescimento econômico, ele vira uma realidade muito distante. Né? O Brasil continua eternamente sendo o país do futuro, mas é um futuro que não chega, porque a gente tem muitos empecilhos. Um deles, sem dúvida, está na questão de como é que a gente enxerga a necessidade dessas políticas de Estado. Juliana, olhando não só ali para a Previdência, enfim, que a gente estava falando agora, com esse desafio como um todo, mas eu queria entender também quais são os impactos, tendo uma diminuição da base de contribuintes, um aumento também de demanda por serviços de saúde e assistência a idosos. Como que você enxerga também neste ponto, né? Olhando mais para estes desafios ali, olhando para a área de saúde, assistência social? A gente provavelmente vai continuar vendo, a gente já vê esse efeito, a gente vai continuar vendo um agravamento das necessidades da população com assistências, especialmente em saúde. Os planos de saúde, inclusive, têm uma preocupação muito grande com isso. Porque o Estado não dá conta de oferecer o serviço público a todos, né? É universal, mas ao mesmo tempo, quanto mais contribuintes utilizam, naturalmente menor é a chance de que você consiga abrangência dentro dos atendimentos. Então, a gente já sente esse efeito, essa necessidade crescente dessa assistência, que, por um lado, a demanda é muito elevada, tem crescido muito, por outro lado, é uma oferta que não cresce na mesma velocidade. Né? Então, a gente já tem hoje um déficit em serviços de saúde, em serviços de assistência, que vai continuar existindo. Por outro lado, a gente tem planos de saúde que estão muito preocupados. Estão preocupados, primeiro, porque a população vive mais, mas, naturalmente, porque essa população vivendo mais, o tanto de sinistros, né, ou de utilização desses serviços também aumenta bastante. Quando a gente pensa, inclusive, no próprio nível informacional dessa população, que agora busca mais serviços, que busca mais prevenção, isso também naturalmente gera, por um lado, gera um benefício para esses planos, porque você reduz a possibilidade de complicações, doenças maiores, mas faz com que, num curto prazo, você tenha uma visão de uma maior utilização, um maior gasto. Então, a gente vai ter que, além de todas as outras questões que nós já mencionamos, essa é uma questão que vai merecer bastante atenção.
Porque o que a gente está enxergando ao longo do tempo é que esses serviços estão se tornando cada vez mais caros, né? Então, as pessoas precisam mais, mas ao mesmo tempo a gente tem serviços que estão cada vez mais caros. Então, é muito comum a gente enxergar pessoas, conhecer pessoas que tinham planos de saúde privados, né? Eram particulares, perdão, e que deixaram de ter porque não conseguem bancar o custo. Porque naturalmente as operadoras estão repassando cada vez mais esses custos para a ponta final, que é o consumidor. A gente vai também ter que, de alguma forma, enxergar como é que isso se reverte ou se reflete dentro do desenvolvimento ao longo do tempo. Acho que nesse caso, Paula, a grande preocupação é o quanto isso pode gerar divisões sociais ainda maiores. Porque o que a gente vai provavelmente começar a enxergar, que é o que a gente já enxerga, é uma aceleração dessa classe média que não vai ter mais acesso a tantos bens e serviços como tinha antes. Então, talvez a gente comece a enxergar cada vez mais esse espalhamento da distribuição de renda com pessoas, uma fração muito pequena concentrada ali numa renda maior e com acesso, inclusive, a serviços como esses, e uma parte cada vez maior da população no outro extremo, com muito baixo acesso a coisas que são essenciais. Isso pode gerar, inclusive, um problema social ao longo do tempo muito alto, muito grande, né? Muito difícil de contornar. Inclusive, era acho que esse ponto também que eu queria entender, né? O quanto isso, de fato, pode aumentar ainda mais a necessidade de mais programas sociais para população mais vulnerável. Eu acho que isso a gente já nem mais tem dúvida disso, acho que isso já é uma certeza, né? Hoje as necessidades sociais já são maiores, né? Pelo próprio desenho que a economia tomou nos últimos anos. Daqui para frente, o governo vai ter que provavelmente arcar com novas necessidades. Porque o governo, como um agente dentro dessa economia, ele precisa ser muito perspicaz para entender quais são as necessidades, quais são as demandas. Então, acho que o nosso problema é tão mais profundo, às vezes, porque a gente, quando deveria ter gerado produtividade e qualificação para uma mão de obra entrante, a gente não gerou. Agora essa mão de obra está diminuindo. Então, por um lado, para que o governo faça uma política educacional para a base, ele vai começar a gastar cada vez menos do que o que ele gastaria lá atrás. Então, mas ainda assim é um gasto que ele vai ter que encarar. Mas, por outro lado, essa população que não foi assistida inicialmente, então tem qualificação mais baixa, produtividade mais baixa, essa população muito provavelmente tem renda mais baixa. Então, ela não consegue arcar, a partir do momento que perde uma alocação formal dentro do mercado, ela muito provavelmente não consegue mais arcar com os serviços de saúde privados como fazia antes. Então, a gente vai ter que, naturalmente, usufruir mais de serviços públicos. E essa necessidade é uma necessidade que o governo não pode deixar de bancar. Porque, caso contrário, ele vai gerar um problema de saúde pública. As pessoas não têm acesso ao mínimo. Então, ele pode estar, na verdade, desbalanceando completamente essa distribuição dentro da pirâmide social, né, da pirâmide, etária, se ele não consegue fazer a assistência adequada. Então, eu acho que isso é um fato, assim, acho que não tem muita dúvida de que algumas necessidades vão começar a ser cada vez mais evidentes. A pergunta maior hoje é como é que o governo vai financiar isso? Porque, lembra, a gente tem menos gente entrando ao longo do tempo e o governo arrecada com a base de contribuintes. Se essa base de contribuição é menor, a arrecadação dele vai ser menor e ele vai ter que dar conta com essa arrecadação menor de fazer tudo o que ele tem que fazer. Então, isso pode gerar um desbalanceamento, sim, em alguma medida, no sentido de que ele vai precisar cumprir com necessidades maiores para quem não tiver acesso mais a esse tipo de serviço. Nessa esteira que entra a necessidade de se pensar muito seriamente numa reforma tributária e administrativa. Na verdade, é uma política fiscal, né? É um ambiente muito mais amplo. Hoje a gente está vendo uma reforma que olha tributos, a arrecadação. Aqui entre nós, ela já é uma reforma muito questionável em alguns pontos, porque ela perde base de arrecadação em alguns setores, onera muito mais outros, então tem toda uma questão de como essa reforma se distribui dentro da economia.
Mas além dessa reforma, que ela é importante para que o governo consiga se financiar hoje, a gente tem que pensar em como é que a gente repensa os gastos do Estado. Porque, caso contrário, a gente também consome muito rápido o efeito dessa reforma e a gente não consegue fazer daqui a 10, 20 anos a assistência necessária para essa população que vai ter demandas adicionais. Isso é um fato. E não tem essa margem de manobra, de fato, se não fizer algo, né? Porque a gente já está vendo a questão do fiscal, o aumento da dívida pública, enfim, não tem como fugir muito, né, dessa situação de fato, olhar para esses gastos e para esse financiamento dessa máquina que é inchada. Não tem por onde escapar, né? A gente aqui não consegue ignorar o fato de que o governo hoje já tem déficit, né? A gente vê todos os esforços aí, até inclusive do ministro, em falar do déficit zero, mas é um fato, a gente continua em déficit. Se a gente colocar o serviço da dívida pública dentro da conta, que não está nessa história que ele fala do déficit zero, o nosso déficit é muito maior. Então, assim, o problema já existe, né? E ele pode se agravar ao longo do tempo, porque esse déficit, ele cresce à medida que você tem menos arrecadação e mais gastos. E não precisa ter as duas coisas juntas para ele piorar, basta uma delas. Basta ter uma queda da arrecadação ou um aumento do gasto. Se você tiver as duas coisas em conjunto, esse problema se agrava de uma forma extrema. Então, é um fato, a gente precisa pensar um projeto, na verdade, muito mais longo e muito mais complexo, né? A gente começou falando aqui de taxa de fertilidade, mas esse é um ponto dentro de um universo muito maior e as políticas, elas, querendo ou não, infelizmente, talvez elas se dependem, né? Então, não existe uma possibilidade de fazer uma política separada achando que ela gera a solução do nosso problema. Está tudo interligado. Então, se a gente não pensar de uma forma ampla nesses elementos em cima da mesa, a gente vai conseguir sempre... É o band-aid em cima da fratura exposta. A gente consegue reduzir um pouco o efeito no curto prazo, mas ele não chega até muito mais do que esse curto prazo. Exato, só empurra com a barriga. Juliana, quero agradecer, nosso tempo chegou ao final, foi muito legal o nosso papo, nossa conversa. Muito obrigada pela sua vinda aqui até os nossos estúdios. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada, Paula, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada. O Strike de hoje fica por aqui. Quero agradecer também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.